Senta aqui com a gente no sofá, porque o violão tá afinado, o mate tá cevado e hoje é dia de... Teologia do Corpo Descomplicada. Até alguns anos atrás, eu sempre achei que eu não precisava usar óculos. Até que eu fui então numa missa, numa igreja, e foi colocada uma oração no projetor para que toda a comunidade fizesse aquela oração. E aí eu estava sentado um pouquinho mais ao fundo e eu percebi que todo mundo fazia aquela oração, menos eu, porque eu não conseguia enxergar o que estava escrito lá. Para mim era só várias letras todas misturadas, todas borradas, e aí foi então que caiu a ficha, eu vi que eu precisava de óculos urgentemente. Aí tá, eu fui no oftalmologista, fui consultar, ele fez algumas perguntas, alguns exames, até que então sentei num aparelhinho, nem lembro o nome, que é para para ver qual é o grau que eu iria precisar usar. E antes disso, eu havia visto algumas imagens e lido algumas letras, e eu consegui, na minha opinião, naquele momento, ler perfeitamente bem. Eu achei que eu tinha lido até mais do que naturalmente eu leria. Foi então que eu sentei atrás daquele aparelho e o oftalmologista começou a mudar as lentes até que encontrasse alguma que ficasse boa para minha visão. De repente, quando ele encontrou e ajustou a lente corretamente, com o grau correto para minha visão, eu fiquei espantado. Eu fiquei abismado, porque jamais na minha vida eu imaginei que eu poderia enxergar daquela forma. Aquilo me levou a um êxtase. Eu saía de trás do aparelho, eu tentava olhar aquelas letras assim, sem aquelas lentes. E eu voltava, a cor era melhor, a definição nem comparava. Eu fiquei completamente estarrecido. Meu Deus, como é possível? Como que eu consigo enxergar dessa forma? E aí o médico pedia, vamos lá fazer os outros exames, a gente tem que ver a pressão, alguma coisa assim, não lembro. E eu queria ficar lá, porque aquilo me tocou de uma maneira tão grande que eu, de fato, eu não esperava que eu pudesse ser capaz de enxergar o mundo daquela forma. Essa história, ela responde uma pergunta muito importante. Por que eu devo estudar a teologia do corpo? Porque, de fato, a teologia do corpo vai interferir na minha vida. E eu posso testemunhar para você que a partir do momento que eu me deparei com essa verdade que é a teologia do corpo, foi como se eu colocasse lentes novas e pudesse olhar para a minha vida, olhar para o plano de Deus, olhar para a Sagrada Escritura, para o magistério da igreja, para a minha história e enxergar a vida com novas lentes. Mas então vamos lá, vamos relembrar o que é a teologia do corpo. Em uma série de 129 audiências, em suas catequeses, o Papa João Paulo II trouxe para nós um grande ensino sobre o plano de Deus, sobre o amor humano vivido segundo a graça, o amor vivido de forma ordenada, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. E ele trouxe essa realidade da vivência da nossa sexualidade, da vivência da pessoa humana, trazendo a carne, a corporeidade como eixo da salvação, resgatando na verdade, porque a igreja sempre nos trouxe essa verdade da encarnação. E esse ciclo de catequeses, de ensinos de João Paulo II, ele chamou então de teologia do corpo. Falar de teologia do corpo é a mesma coisa que dizer para você que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então é isso que a teologia do corpo vai falar, que eu sou a imagem de Deus, que você é a imagem de Deus. Se eu sou a imagem de Deus, se a criatura humana, se a pessoa humana é a imagem de Deus, então isso significa o seguinte, que nós não somos apenas seres biológicos, nós somos também seres teológicos. Nós temos uma grande verdade, a verdade do Criador, que ela é expressa, que ela é exposta na nossa corporeidade. Vamos fazer uma experiência agora. Eu vou contar até 3, você vai fechar os olhos e nós vamos tentar rezar. Só que rezar de um jeito diferente. Você vai rezar sem o seu corpo, entendeu? Combinado? Preparado? Então vai lá. 1, 2, 3. Fecha os olhos.
Agora vai lá, tenta rezar sem o seu corpo. Força. Não tanta força. Mas rezar sem o seu corpo, sem usar o seu cérebro. Tenta rezar sem o seu corpo, sem usar as conexões neuronais. Rezar sem o corpo, sem respirar. Rezar sem o corpo, sem os batimentos do seu coração. Agora me conta, foi possível? Não tem como, né, gente? Aqui nós trazemos uma grande verdade. Que não existe dualismo entre o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Ambos expressam a mesma verdade de identidade de filhos de Deus. O que é separar o corpo da alma? A separação do corpo e da alma tem um nome, se chama morte. Então aqui nós combatemos uma grande heresia chamada maniqueísmo. O maniqueísmo vai dizer que toda matéria, a própria corporeidade é ruim. É mal, o corpo é mal. E enquanto isso, apenas o espírito é bom. Só o espírito é digno. Só o espírito é capaz de conectar-se a grandes virtudes. Mas isso é uma grande mentira. Por quê? Se eu sou criatura, se eu fui criado por Deus, o meu corpo também foi criado por Deus. Então dizer que o meu corpo é mau, o corpo é mau, que tudo aquilo que Deus deu na verdade do meu corpo, inclusive os meus desejos, as minhas inclinações, a bondade, a beleza, a verdade, o desejo sexual, se eu dizer que isso é mau, eu estou dizendo que o Criador falhou. Que toda a obra da criação de um Deus que é onipotente, de um Deus grandioso, ele foi falho. E Deus foi falho? Não. Quando Deus nos criou, ele olhou para as coisas criadas e disse como isso é bom. Mas quando ele olhou para o ser humano, ele disse, isso é muito bom. Então, veja, o seu corpo é bom, o seu corpo é digno. A realidade da sua alma expressa também essa mesma dignidade. Não existe dualismo, não existe separação. E aí que entra o grande desafio de nós resgatarmos essa verdade da bondade dos nossos corpos. E para que nós possamos resgatar, então, essa identidade, nós precisamos olhar para a nossa feminilidade e a nossa masculinidade. A partir daí, a gente consegue, então, esse resgate da nossa identidade. E eu, como mulher, posso falar com propriedade, né? Acredito que você, mulher que está assistindo, também vai se identificar com o fato, mas nós, muitas vezes, nos negamos ao dom da feminilidade por traumas, por feridas, por consequências que muitos homens em nossas vidas, que passaram por nossas vidas, causaram em nós. Até mesmo pela própria falta de uma verdadeira ou de uma autêntica masculinidade plantada no plano de Deus. Muitas vezes a sociedade, o mundo hoje em dia, olha para nós, mulheres, para o nosso corpo, nos olham assim com um olhar como se nós fôssemos apenas um objeto de prazer. O mundo passa a olhar para nós, seres humanos, com uma visão distorcida daquilo que é a verdade, né, do plano de Deus. Porque o nosso corpo é nós somos a imagem e semelhança de Deus. E o mundo deixa de nos ver, né? A sociedade deixa de ver, de enxergar-nos como um local teográfico e passa a nos olhar com um olhar pornográfico. E isso precisa ser revisto, porque essa não é a nossa identidade, de fato. A teologia do corpo vem justamente para nos auxiliar, então, a resgatar essa identidade. Somos teográficos, né? O nosso corpo é local sagrado e nós iremos falar um pouquinho mais sobre esse resgate dessa identidade a partir da feminilidade e da masculinidade. E nós iremos abordar um pouquinho mais sobre isso nos próximos vídeos também. Acabei falando um pouquinho mais do meu universo feminino e nos próximos vídeos nós iremos trabalhar bastante com a feminilidade e a masculinidade, porque é através delas que nós seremos capazes então de redescobrir essa identidade enquanto imagem e semelhança de Deus. E agora, o que nos fere a identidade? É o nosso pecado. O pecado, ele distorce a grande verdade dos nossos corpos. O pecado, ele fere essa grande realidade espiritual, sobrenatural, que é revelada na corporeidade humana. Então veja, da mesma forma que ao você contemplar, olhar uma obra de um grande artista, admirar esse artista por esse grande feito, nós podemos sim
olhar para o nosso corpo e render graças ao Criador, ao Senhor, porque Ele nos fez a imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança. Nós queremos então, nesse momento, já no finalzinho desse vídeo, pedir para que você, aí onde você está, que você possa se colocar em um momento agora de silêncio, de reflexão, ouvir essa canção. Feche seus olhos agora, escute essa canção, escute o que essa música tem a dizer para você no dia de hoje. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Nem as limitações ou minhas imperfeições impediam de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições impediram de contemplar a tua face em mim. Nós pedimos, Senhor, que toda a nossa masculinidade ferida, que toda a feminilidade ferida, que a verdade do nosso coração agora possa ter um encontro com a verdade do seu coração, Jesus. Eu te apresento cada pessoa que está participando desse momento conosco e eu peço, Senhor Jesus, a graça da cura, a graça da redenção, para que possamos nós termos a graça de recuperar nossa identidade de filho amado, de filha amada, eleito, escolhido por Deus. Que possamos, Senhor Jesus, viver os teus planos, o teu plano de amor para nós. Nem as limitações ou minhas imperfeições impediram de contemplar a tua face em mim. Nem as limitações ou minhas imperfeições impediram de contemplar a tua face em mim. Que você possa dar o seu like, compartilhar esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, que possamos juntos nessa missão espalhar para o mundo esse apostolado da teologia do corpo. E espero que você, a partir desse vídeo, possa também colocar lentes novas, utilizar um óculos novo para olhar tudo que aconteceu ao seu redor a partir de hoje.